Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês 3 conceitos muito importantes que todo mundo que programa em Python tem que saber. Independente se você quer trabalhar na área de dados, na área de criação de sites, automações, se você usa Python, você tem que dominar esses 3 conceitos muito importantes que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo. Então vamos direto para o conteúdo. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like aqui. E eu vou deixar também de presente para você, aqui na descrição do vídeo, um projeto completo em Python. Ele, na verdade, é um mini curso gratuito que eu vou disponibilizar, onde dentro desse mini curso você vai construir um projeto partindo do zero mesmo, e a gente vai terminar esse mini curso com um projeto concluído e rodando no seu computador. Então pode ser um projeto muito interessante para você continuar no seu aprendizado de Python. Pega ele aqui na descrição, como eu falei, é de graça, e volta aqui para o vídeo para a gente continuar. Então vamos lá. Quais são os 3 conceitos que você vai aprender aqui dentro do vídeo de hoje, tá? O primeiro deles é o conceito de variáveis mutáveis e imutáveis, que você tem que tomar um leve cuidado com isso daqui. O segundo conceito é de parâmetros e argumentos de funções, né? Que tipo de parâmetros, que tipo de argumentos você pode passar para algumas funções. E o terceiro é esse if, underline, underline name, igual, underline, underline main, que talvez você já tenha visto em algum lugar, o que significa, para que serve e tudo mais. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Então vamos direto ao ponto. Primeiro, variáveis mutáveis e imutáveis. Basicamente é o seguinte, uma variável no Python, né, a gente já sabe que ela nada mais é do que um nome que você cria para armazenar um valor dentro daquele nome. Então, por exemplo, tem lá o faturamento da minha empresa e eu vou armazenar dentro dessa variável faturamento que o valor dela é 1.500. Então, sempre agora que eu usar no meu código esse valor faturamento, esse nome faturamento, eu estou querendo dizer o valor que está armazenado dentro dela. Inclusive, eu posso chegar aqui agora e falar assim, olha, legal, o faturamento agora vai ser então 1.500, né, o faturamento antigo, vezes 2, a empresa dobrou de faturamento, e agora a gente vai ter um novo valor de faturamento e assim vai. Acontece o seguinte, algumas variáveis no Python você consegue modificar elas in place, que a gente chama. Ou seja, você consegue chegar aqui e falar assim, faturamento, ponto, sei lá, replace, né? E edita alguma coisa dentro dela aqui e assim vai. Outras variáveis você não consegue fazer isso. Por quê? Porque algumas variáveis são mutáveis e outras são imutáveis. Vamos pegar um exemplo, que eu acho que com um exemplo isso vai facilitar o seu entendimento. Então vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui a variável faturamento mesmo. E aí repara o seguinte, a variável faturamento ela é de tipo inteiro. Por que ela é do tipo inteiro? Porque no Python, quando você não precisa dizer qual o tipo da variável, mas quando você atribui um valor para ela, automaticamente o Python entende qual tem que ser o tipo daquela variável. Nesse caso daqui, essa variável daqui ela é um número inteiro, então essa variável vai ser do tipo inteiro. Se eu colocasse aqui ponto .5, ela ia ser um número com casa decimal, que é um float no Python, beleza? E assim vai, se você colocasse aqui um texto qualquer, ela ia ser uma string, e assim vai, assim vai. Acontece o seguinte, strings, números inteiros, floats, tuplas, são variáveis imutáveis no Python. Aí você vai falar, ué, Lira, como assim o faturamento é uma variável imutável no Python? Você acabou de falar que eu posso fazer isso daqui, ó. Faturamento vai ser igual ao faturamento antigo vezes 2. Isso vai funcionar. Olha só, vou botar aqui print faturamento e vou botar aqui print faturamento. Isso vai funcionar. Sim, isso aqui vai funcionar. Só que a variável faturamento ela é um número inteiro e, como eu comentei com vocês, inteiros, floats, tuplas e assim vai, são imutáveis. Listas no Python, dicionários no Python, são mutáveis. Mas, Lira, eu estou modificando a variável faturamento aqui, como que ela é imutável? Você está maluco? Não, presta bem atenção. Você aqui, nessa linha de código, você não está modificando o valor da variável faturamento. Em termos práticos, você está. Mas em termos de código mesmo, você está substituindo o valor que está nessa variável faturamento. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e botar que ela é 5.000. Ao invés de fazer uma conta com ela, eu poderia botar que ela é o número 5.000. O que você está fazendo na prática? Sempre que você coloca variável é igual a algum valor, você está atribuindo esse valor aqui. Opa, apaguei demais. Olha só. Você está simplesmente atribuindo o valor que está aqui a essa variável, como se você estivesse recriando essa variável. Então, quando você faz isso daqui, você meio que está recriando a variável faturamento e substituindo o valor dela por esse valor que está aqui do outro lado do sinal de igual. Beleza? Então você não está modificando a variável original, você está substituindo o valor que estava ali dentro da variável. Essencialmente é isso. Parece que é a mesma coisa, só que agora eu vou mostrar para você o que é diferente nisso. Por exemplo, digamos que a gente tivesse uma tupla. Eu vou fazer a comparação de tuplas e listas, que você vai conseguir visualizar isso muito bem. Olha só. Digamos que eu tivesse uma tupla que fossem as vendas de uma empresa.
No mês ela vendeu 250 unidades, no mês seguinte 300 unidades, no mês seguinte 150 unidades. E aí eu vou fazer a mesma coisa, a mesma lógica, só que agora com uma lista. E aí, olha que interessante. Se eu chegar aqui e printar, aqui eu vou chamar de tupla de vendas, então vou botar T vendas, e aqui uma lista de vendas, então vou chamar de L vendas. Se eu printar os dois caras aqui, print T vendas e o L vendas, você vai ver que ele vai mostrar os dois valores aqui, né? E os valores ali dentro são iguais. A tupla é com parênteses, a lista é com colchete, tudo bem, mas os valores que estão armazenados ali dentro são iguais. Só que lembra que eu falei que as tuplas são imutáveis? O que significa que eu não consigo chegar aqui e fazer assim, olha só, eu quero editar o cara que está no índice 0 do T-Vendas. Repara o seguinte, o cara que está no índice 0 do T-Vendas, ele tem um valor. Esse comando aqui, T-Vendas entre colchete 0, eu estou pegando o primeiro valor da minha tupla de vendas. E esse comando é válido, ele deixa eu fazer esse comando. Só que, repara o seguinte, ele me deixa ver o valor desse item. Ele não me deixa editar esse item. Eu não consigo fazer o T-Vendas 0 vai ser igual a 275. Ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro, Lira? Porque tuplas são imutáveis. Ele não deixa você alterar o valor de uma tupla assim. Se você quiser alterar o valor de uma tupla, bem entre parênteses, modificar a tupla, você teria que modificar ela inteira. Ou seja, você teria que reatribuir todos os valores para ela, tá vendo? Você tem que meio que construir ela de novo. Que, por coincidência, você usou o mesmo nome da variável anterior. Então ele vai meio que deletar isso aqui antigo e vai criar essa nova variável aqui. Então você não está editando o valor da variável, você está deletando, meio que deletando ela e criando ela de novo. Aí isso aqui funcionaria, beleza? Isso aqui funcionaria, tá vendo? Mas na prática, a tupla continua sendo imutável. Vamos agora para a lista. Olha só, olha o caso aqui da lista. Se a gente chegasse aqui e fizesse a mesma coisa com a lista, vou voltar aqui para o T-Vendas original. Olha só, se eu fizesse a mesma coisa com a minha lista de vendas, agora não. Agora ele vai deixar eu editar a minha lista de vendas. Tá vendo? Eu criei ela com 250, modifiquei o primeiro valor para 275 e ele me deixou alterar. Por que ele deixou eu alterar? Porque a lista é mutável. Então ele me permite alterar um valor que está ali dentro. Aí você fala, Lira, mas por que isso impacta, por exemplo, em outras coisas? Por exemplo, texto. Como é que você fala que um texto, né? String aqui também, ó. String. Como é que você fala que string é imutável? Porque repara o seguinte. Digamos que eu tivesse aqui o meu e-mail. Eu tenho lá um e-mail qualquer. Vou botar aqui um e-mail qualquer. Que vai ser, por exemplo, lira@gmail.com. Que claramente não é o meu e-mail. Tá? E aí, digamos que eu tenha colocado aqui simplesmente .com com um N no final. N no final. Botei um N aqui aleatório no final, errei, digitei errado sem querer, ou sei lá, botei um percentual aqui no final, digitei sem querer errado. E aí eu quero acertar esse cara. O que você vai fazer? Você pode fazer um e-mail.replace e substituir o ponto, a interrogação, o percentual. Você pode substituir o percentual. E aí eu vou chegar aqui, vou dar um print no e-mail. Eu vou, aqui claro, né, no replace, eu vou substituir o percentual por um texto vazio. Isso aqui é a forma com que se usa o replace. O replace, o que ele faz? Ele substitui esse cara daqui por esse texto que está aqui, por esse texto que está aqui. No nosso caso, ele vai tirar o percentual e vai colocar um texto vazio. E se eu rodar isso daqui, ele não vai ter feito nada com o meu e-mail. O meu e-mail continua com o percentual aqui. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Porque strings são imutáveis. Então, para você alterar o e-mail aqui, o que você tem que fazer na prática? Você tem que fazer, ó, e-mail é igual ao e-mail.replace. Então, você tem que meio que substituir o valor que estava na variável e-mail. Então, para eu substituir o valor na variável e-mail, não basta você fazer uma edição assim, numa linha de código única, né? Que a gente chama de uma edição in place, em que você não precisa usar o sinal de igual. Você precisa necessariamente passar assim. Então, olha lá, ele agora sim vai dar certo. Enquanto que se eu tivesse com uma lista, por exemplo, aqui na lista, eu poderia fazer assim, ó, lvendas, que é a lista, ponto, append o número, sei lá, 1500. E aí, repara, eu não estou botando que lvendas é igual ao lvendas.append. Eu estou fazendo uma edição na minha lista de vendas, tudo direto na linha de código aqui, sem precisar reatribuir o valor dela a uma variável. E aí, se eu printar aqui agora o lvendas, você vai ver que o lvendas vai ter sido alterado com esse append. Então, sempre que você vê um comando sendo executado dessa forma, e esse comando ele edita o item original, significa que esse item original era mutável. Tá vendo? Esse comando aqui, ele edita diretamente o item original. Ele é mutável. Esse item original, ele é uma lista. Quando você precisa fazer uma nova atribuição, como está aqui, variável igual a um valor, esse item é imutável. Beleza? Então,
o legal, a importância de você... Lira, mas qual a importância de entender esse conceito todo? Você falou pra caramba, mas eu não entendi o porquê que eu preciso disso. A importância de você entender esse conceito daqui é justamente para você conseguir entender quando você faz coisas como isso daqui, e isso aqui dá errado. Quando você faz isso daqui, ter vendas, tenta editar o primeiro item de uma tupla e ele dá um erro para você, você tem que entender, putz, é verdade, porque eu estava tentando editar uma tupla e a tupla é imutável, então não vou conseguir editar ela assim. Para eu editar ela, eu vou ter que fazer uma outra coisa. A mesma coisa para string. Se eu quisesse chegar aqui agora e falar assim, por exemplo, eu quero pegar o meu e-mail e eu quero, por exemplo, modificar o último item aqui para um texto vazio de uma outra forma, você poderia fazer assim, ó, e-mail, item -1, que é o último item do texto do e-mail, tá vendo? É o último item do texto do e-mail, vai ser igual a um texto vazio. Estou substituindo, né? Estou tentando fazer um replace daquele substituindo. Se você rodar isso daqui, ele também vai te dar um erro. Por quê? Porque você está tentando modificar um cara que é imutável, que é um texto. Então, é muito mais para você conseguir tratar esse tipo de erros do que também algum conceito que, caramba, revolucionou minha vida agora. Não, mas é um conceito importante de você entender e dominar. Beleza? Show! Agora vamos para o segundo conceito que eu queria falar com vocês aqui no vídeo, que é o de parâmetros e argumentos das funções. Esse eu acho que vai ser até um pouco mais simples. Imagina que você está criando uma função lá para calcular um imposto sobre o preço de algum produto. Essa função, ela vai ter, por exemplo, né, você pode criar ela, essa aqui é a forma mais simples de você criar uma função, sem argumento nenhum, sem parâmetro nenhum aqui dentro, tá? Às vezes a gente chama de argumento, às vezes a gente chama de parâmetro, tá? Mas essencialmente é isso. E aí quando você for usar essa função, você vai usar aqui, ó, calcular imposto, e vai simplesmente aplicar essa função. Vamos colocar aqui simplesmente um print imposto calculado. Olha lá, se eu rodar isso daqui, ele vai funcionar numa boa. Acontece o seguinte, algumas dessas funções a gente quer passar parâmetros, argumentos para ela funcionar. Ou seja, para ela conseguir calcular um imposto, ela tem que receber o preço do produto e ela tem que receber também qual a taxa de imposto que ele tem que calcular. Qual a taxa, ou seja, qual o percentual de imposto sobre o preço que ele tem que calcular. E aí, que ao invés de dar simplesmente um print, ele vai fazer o seguinte, olha, o imposto vai ser igual ao preço vezes a taxa de imposto, e ele vai me dar como resposta, vai me retornar essa variável imposto em si que está aqui dentro, tá vendo? Vai me retornar essa variável imposto que está aqui dentro. Agora, quando eu for usar esse calcular imposto, que a gente começa a falar sobre parâmetros e argumentos. Existem, essencialmente, 3 variações aqui que você pode falar de argumentos, que são os argumentos posicionais, são os argumentos, os keyword arguments, né? Os argumentos de keyword, de palavra-chave, né? De palavra-chave. E você pode também, para tanto os 2 argumentos, ou opcionais ou keywords, tanto faz, você pode dizer se ele é opcional ou não. Opcional ou não. Tá? Como é que funcionam essas coisas? Quando você simplesmente passa os parâmetros nesse formato, do jeito que está aqui, só passando o nome dos parâmetros, automaticamente esses parâmetros eles são posicionais e eles são obrigatórios. Então, eles não são opcionais, eles são obrigatórios. O que significa que se eu tentar usar a função nesse formato aqui agora e rodar, ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro? Porque ele vai falar, olha, calcular imposto precisa de 2 positional arguments, 2 argumentos de posição, o preço e a taxa. Então aqui eu preciso passar primeiro o preço e depois a taxa, tá? E faz diferença essa ordem. Por quê? Porque como você criou ele nessa ordem, a ordem que você tem que passar para ele é a mesma ordem que você criou, porque eles são argumentos de posição, eles são argumentos posicionais. Então se eu chegar aqui agora e falar assim, ó, meu imposto vai ser eu calcular imposto, e printar esse meu imposto, você vai ver que ele vai funcionar numa boa, ele vai me dar 300, eu posso inclusive aqui dentro, para facilitar a nossa vida, printar aqui o preço e a taxa, para você visualizar a conta que ele está fazendo efetivamente. Olha só, o preço é 1.500, que foi o primeiro valor que a gente passou, a taxa é 0,2, que foi o segundo valor que a gente passou, ele printou aqui dentro, e depois me retornou o imposto e printou o imposto aqui. Beleza? Então tá dando certinho. Acontece o seguinte, Lira, eu poderia passar isso aqui em ordem trocada, nesse formato daqui? Sim e não. Não, você não poderia, porque se você fizer isso aqui, você vai ver que ele vai inverter esses valores aqui. No caso, o imposto, o cálculo do imposto aqui deu certo porque eu estou fazendo uma multiplicação. Mas olha só, ele está reconhecendo a variável preço como sendo 0,2 e a variável taxa como sendo 1.500. O número final vai dar certo, porque como eu estou multiplicando, né, 1.500 vezes 0,2 ou 0,2 vezes 1.500 não vai fazer diferença. Mas entenda que o que você está fazendo está errado. Por quê? Porque 0,2 não é o preço, 0,2 é a taxa. Então você vai ver que esses caras estão errados aqui. A forma correta de você fazer isso, se você quiser, é tornar esses argumentos de keyword. Como assim, Lira? Você chega aqui e fala, ó, taxa é igual a 0,2 e
preço é igual a 1.500. O que isso aqui significa? Significa que você está passando o nome da palavra-chave, ou seja, está passando o nome da keyword e o valor dela depois. Quando você faz isso, automaticamente ele vai entender. Olha só, que o preço é o 1.500 e que a taxa é o 0,2. Tanto que ele printa aqui na ordem correta, tá vendo? Ó, preço, taxa. Então ele está vindo com o preço e a taxa na ordem correta. Qual o cuidado que você tem que tomar? Sempre que você começar passando um keyword argument, né, um argumento de palavra-chave, depois dele, você não pode fazer isso aqui. Você não pode falar, a taxa é 0,2, então automaticamente o preço, que é o outro cara, é 1.500. Não, isso aqui não vai funcionar. Ele vai dar erro. Por quê? Porque você sempre tem que passar primeiro os argumentos de posição. Então, primeiro você passa o cara só com o valor. Então, eu poderia sim fazer isso aqui. Preço, e depois eu falo, a taxa é igual a 0,2. Isso aqui você pode fazer. Por que você pode fazer isso aqui? Porque primeiro você está passando um argumento de posição e depois você está passando os argumentos de keyword. Inclusive, você poderia ter aqui, por exemplo, um preço, taxa, outro valor. Só para a gente colocar um outro valor aqui. Ó. E aí aqui, eu poderia fazer isso aqui em outra ordem, não tem problema. Outro valor vai ser igual a 15. E olha só, se eu printar agora preço, taxa e o outro valor, olha só, ele vai funcionar numa boa. Ó, preço, taxa e o outro valor. Apesar de o outro valor e a taxa aqui eu ter passado em ordem trocada, não tem problema. Como eu estou passando eles como sendo um keyword argument, isso aqui vai funcionar numa boa, tá vendo? Ele vai conseguir entender e vai trocar um pelo outro, outro pelo um e vai pegar aqui certinho. Agora, eu não poderia fazer isso aqui. Não poderia fazer isso. Por que eu não poderia fazer isso? Porque você está passando um positional argument, um argumento de posição, depois de ter passado o argumento de keyword. Isso aqui vai dar erro, ele não vai deixar você fazer isso. Ah, Lili, se eu quisesse tornar esse valor aqui um valor opcional, ou seja, que a pessoa não é obrigada a passar, é só você dar um valor padrão para ele. Por exemplo, dei o valor none aqui para ele. Pode ser um none, pode ser o próprio número 15 aqui, é só você dar um valor default. Se você der um valor padrão para ele, automaticamente ele se torna opcional. Então repara, você consegue usar a função sem passar aquele parâmetro outro valor e ele vai funcionar numa boa com o mesmo número que estava aqui já, quando você passa esse valor. Ah, Lira, mas eu não quero que ele tenha o valor 15, eu quero que ele seja um valor opcional, caso contrário ele simplesmente meio que não exista. Caso você queira isso, você vai passar o none. Normalmente quando a gente quer criar um parâmetro, que esse parâmetro ele pode existir ou não, ou seja, ele pode ser usado ou não, a gente passa o valor default dele, o valor padrão dele, como sendo none. Porque aí quando a gente rodar aqui agora, ele vai ser none, você simplesmente não vai usar ele para nada. Beleza? Então é assim que funciona a parte de parâmetros e argumentos, que é o outro conceito importante que eu queria explicar para vocês, e acho que deu para entender um pouco do porquê que você precisa dominar esse conceito. Porque você não vai conseguir usar funções direito se você não dominar esses conceitos. Beleza? E o terceiro conceito, eu trouxe até um exemplo lá dentro do PyCharm. Tá? Isso aqui funciona para qualquer editor de código, mas acho que vai ser mais fácil de mostrar para vocês no PyCharm, que é o if underline underline name igual a underline underline main. O que é esse cara daqui e para que ele serve? Basicamente é o seguinte, isso aqui é uma condição que verifica o seguinte, eu estou executando esse arquivo de código aqui, sim ou não? Se eu estiver executando esse arquivo de código, então roda isso daqui. Caso eu não esteja executando esse arquivo de código, ele não vai printar isso daqui. Vai falar, Lira, como assim? Repara o seguinte, aqui eu tenho dois arquivos, o arquivo imposto, que cria a função calcular imposto, que é a mesma função que a gente viu aqui do outro lado, mesma função, tá vendo? Valor, taxa, imposto é o valor vezes a taxa, e depois retorna o imposto. E aí, eu estou usando essa função calcular imposto dentro de um outro arquivo que importa ela. Então, from imposto, que é o nome do arquivo. Então, do arquivo imposto, importa a função calcular imposto. E aí eu vou dizer, o faturamento é 5.000, e eu vou calcular agora o imposto de renda sobre o faturamento, que é 20%, o ISS, que é de 5%, e o CSLL, que é 0,025. Acontece o seguinte, repara bem aqui. Quem é a variável underline, underline, name, underline, underline? Eu vou colocar essa variável aqui para você visualizar. Tá? Olha só, quando eu rodar esse arquivo imposto daqui, vou rodar ele. A variável underline, underline, name vai ser underline, underline, main. O que significa isso? Significa que quando eu pegar esse arquivo imposto aqui e executar ele, a variável underline, underline, name vai ser igual a underline, underline, main, underline, underline, como está aqui. Então, ele vai executar o que está aqui dentro. Isso que está aqui dentro nada mais é do que um teste
dessa função aqui. Eu estou testando. Imagina, você está lá construindo esse arquivo. Eu estou construindo esse arquivo de código aqui. Construir. Quero ver se esse arquivo aqui, se essa função está funcionando. Pô, eu boto lá if underline name igual underline main. Crio isso daqui, rodo o arquivo. Está funcionando numa boa. Show de bola. Deixo esse cara aqui. Acontece o seguinte. Quando você importa um arquivo, estou importando o arquivo imposto nesse outro arquivo de código aqui main. Quando você importa um arquivo em outro arquivo, o que acontece? Ele executa o arquivo todo de cima a baixo. Ele executa o arquivo inteiro. Então, quando eu fizer from imposto, import calcular imposto, o que ele vai fazer? Ele vai executar todo o comando que está aqui no calcular imposto. Inclusive esse teste que eu tinha criado aqui. Mas eu não preciso que esse teste seja executado nesse caso aqui. Ó. Repara, se ele estiver fora desse if todo aqui, e eu executar o código que está aqui dentro do main, olha o que vai aparecer aqui na minha resposta. Imposto, 200, e depois ele vai botar esse print aqui. De onde veio esse 200 aqui? Ó? Esse 200 ele veio daqui, print calcular imposto, bababá. Tanto que eu posso chegar aqui e colocar ó, print lira. Olha só, se eu rodar esse código aqui agora, ó, ele vai botar 200, que é esse print aqui, que é 0,2 vezes 1000, print lira, e depois ele vai executar esses códigos que estão aqui. Então, nessa linha de código, ele essencialmente está executando esse arquivo inteiro. Só que eu não quero executar esse calcular imposto e esse print lira daqui, porque isso aqui são testes que eu estava fazendo só no arquivo imposto. Eu não quero que quando esse arquivo for importado por outro lugar, isso aqui seja executado. O que você faz? Você coloca ele dentro desse if aqui. Underline name, underline main. Por que esse if funciona? Porque repara o seguinte, olha quem é essa variável underline name. Quando eu executo o próprio arquivo imposto, ela é underline main. Quando eu importo esse arquivo por meio de outro código, essa variável se torna o nome do arquivo imposto. Então, o que eu posso fazer aqui no if? Se underline name igual underline main, ou seja, se eu estou executando esse arquivo aqui diretamente, roda esses códigos aqui. Caso contrário, ou seja, caso seja qualquer outro nome, então não executa aqueles códigos. E aí ele vai rodar só, ele vai executar sem os outros códigos. Por quê? Porque a variável underline name é uma variável, digamos assim, nativa de qualquer arquivo Python. Quando você cria um arquivo Python, ele tem automaticamente essa variável, meio que uma variável interna dele mesmo. Essa variável ela tem o nome de underline main quando você executa o arquivo diretamente, e ela tem o nome do próprio arquivo que ela está executando, onde ela existe, caso esse arquivo esteja sendo importado por outro arquivo. Então a variável underline name, ela, quando esse arquivo aqui é importado, quando o arquivo imposto é importado, ela assume o nome do arquivo, ela assume o nome imposto. Qual valor ela vai ter? Não importa. Só importa que ela vai ser diferente de underline main. E aí, por isso aqui não vai ser executado. Então, essa condição ela só verifica se você está executando o arquivo diretamente ou se você está importando esse arquivo por outro lugar. E aí, se você estiver importando, ela não vai executar. Se você estiver executando diretamente, ela vai executar. E é assim que ela funciona. Beleza? Bom, galera, com isso a gente encerra os 3 conceitos super importantes que você tem que dominar no Python. Não são conceitos tão triviais assim, por isso que eu resolvi fazer um vídeo mais completo explicando cada um deles. Mas espero de verdade que vocês tenham gostado. Caso você tenha algum outro conceito, alguma outra dúvida, alguma coisa que você quer que eu traga aqui de uma forma didática para vocês, deixa aqui nos comentários, que eu estou sempre de olho nos comentários. Não esquece de pegar o mini curso que eu dei aqui de presente para vocês na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.